Był już krwawy pierut i krwawy Gomułka, potem krwawy Gieler, teraz wojska spółka. Obojętnie kto z nich będzie rządził krajem, zawsze będzie rządził pałką i nachajem. Nie chcemy komuny, nie chcemy już, nie chcemy ni sierpa, ni młota. Za Katyń, za Grodno, za Wilno i Lwów zapłaci czerwona hołota. Za Katyń, za Grodno, za Wilno i Lwów zapłaci czerwona hołota. Za mordy, za gwałty, cierpienia i łzy, za lata w niewoli spędzone, za fałsze, oszczerstwa i cyniczne gry, nadzieje bestialsko zniszczone. Za fałsze, oszczerstwa i cyniczne gry, nadzieje bestialsko zniszczone. Od Jałty ten koszmar sowiecki już trwa i z każdym wciąż rokiem narasta. Nie lękaj się walki, w szeregu dziś stań, przed tobą czerwona hałastra. Nie lękaj się walki, w szeregu dziś stań, przed tobą czerwona hałastra. Nie chcemy komuny, podnieśmy więc głos, nasz protest do Kremla już dotarł. Dziś weźmy w swe ręce falszywy nasz los, niech zadrży czerwona hołota. Dziś weźmy w swe ręce falszywy nasz los, niech zadrży czerwona hołota. Choć w celach ponurych, w nadziejach nas tkwi, wolności uchylą się wrota. Nadejdą dla wrony ostatnie już dni, zamilknie czerwona hołota. Nadejdą dla wrony ostatnie już dni, zamilknie czerwona hołota. Czas błędów, wypaczeń już znudził się nam, wymierzmy sztywnemu Jerzchowa. Czas Polsko wystawić rachunek swych ran, niech płaci czerwona hołota. Czas Polsko wystawić rachunek swych ran, niech płaci czerwona hołota. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetomcast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcast de direita, podcast conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Também siga o perfil do Twitter, Astronave Sonora, que dá sempre a notificação do episódio do seu podcast favorito que saiu lá no aplicativo. E você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente lá do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilatos, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Zetomcast. E também tem a Shockwave Radio, a primeira web rádio conservadora do Brasil, que tem muita música de qualidade tocando por lá, e também muitos programas de qualidade lá, sempre aí com viés conservador, sem aquelas lacrações lá das grandes rádios. E também tem um programa dedicado aí aos podcasts.
Passa muito podcast bacana, além aqui do Isentãocast. E você pode ouvir a rádio acessando o site www.shockwaveradio.com.br, mas também você pode baixar aí o aplicativo da Shockwave Radio lá no Google Play Store para Android. E muito vale a pena divulgar a rádio aí para os seus familiares e para os seus amigos. Então, vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, vamos finalmente aí ao tema desse episódio. Essa música de abertura que vocês ouviram é uma música anticomunista lá da Polônia, onde contam lá todas as atrocidades dos comunistas e todo o sofrimento que os poloneses tiveram lá na mão lá dos comunistas. E o tema desse episódio é justamente sobre essa questão de ser quase aí um crime ser anticomunista aqui no Brasil, principalmente. Porque o pessoal da esquerda sempre taxam, né, os seus opositores, sempre taxam a direita de nazistas, de fascistas, porque simplesmente eles falam aí contra o comunismo. Porque eles têm essa ideia de que quem é contra o comunismo compactua com o nazismo e ou com o fascismo. Porque lá na segunda metade da Segunda Guerra Mundial, os soviéticos lá combateram o nazifascismo e por isso aí como eles derrotaram aí o nazifascismo, logo eles têm aí, digamos assim, aí o direito de chamar quem foi opositor dos comunistas e chamar aí de nazista e de fascista. E na verdade, assim, quando você vai pensando assim, né? Pô, por que eles fazem isso, né? Eles fazem isso por mero xingamento, né? Você vai falar assim, sim, eles fazem por mero xingamento, só que isso veio, sempre presuma Stalin, né? Nesse caso, então, porque o Stalin, isso é uma técnica que ele fazia, né? Na KGB fazia, que era o enquadramento, que isso aí eu vou falar, inclusive, no próximo episódio. Eu vou falar sobre o enquadramento, essa questão. Ele taxava assim, seus opositores, né, chamavam aí de, ele chama de compactuar com o nazismo e fazia todo aí um assassinato de reputação, fazia tudo, assim, forjava documento para provar entre aspas, que o sujeito lá compactuava com o nazismo e também com o sionismo, né, com tal, que falava aí que seria como assim judeu, assim, tinha uma conspiração judaica para dominar o mundo, essas coisas. E o Stalin taxava quadrava, né, o sujeito lá, o opositor como sionista, como judeu e mandava matar ou simplesmente assassinar a reputação. E com isso acabou. Aí o pessoal aí da esquerda ficou com esse negócio aí de ficar falando que a todo opositor é nazista e o fascista, né? Compactua com essas ideologias que são irmãs, vamos dizer assim, né? O né? Comunismo, nazismo, fascismo. Mas, mas aí quando alguém chega com esse discurso, né, contra aí o comunismo, contra a esquerda, contra assim, exaltando aí os valores da família, os valores valores cristãos, valores do Ocidente. Aí pronto, esse cara é, é tipo Hitler, tipo Mussolini, aí tem que começar a fazer todo um assassinato de reputação pra falar que esse cara aí, se esse cara chegar ao poder, vai tipo, né, tipo Hitler. É o que fazem aí com o Jair Bolsonaro, esse tipo de coisa. Qualquer coisa que ele faça, mesmo ele tendo alianças com Israel, ele tendo, né, judeus dentro do governo, teve aquele caso do Roberto Alvim, era secretário, que fez aquele vídeo com estética de Goebbels, né, citando frases de Goebbels.
Aí pegou mal nos eleitores, com a comunidade judaica e ele foi rapidamente chutado. Mesmo assim, ele é taxado como nazista. Simplesmente por causa dessa coisa do pessoal da esquerda taxar os opositores de nazistas. Ponto. Aí fala aquela coisa, não, ele fala, o Bolsonaro fala do anticomunismo, mas anticomunismo é uma característica, é uma coisa do nazismo. Sim, sim. É uma característica do nazismo, né? Uma. Mas não quer dizer que o cara é nazista por isso? Né? Mas mesmo assim, eles falam que esse aí, ser anticomunista é o suprassumo do nazismo. É o pró-nazismo por conta disso. Mesmo sendo a favor de, assim, tendo assim uma boas relações com os judeus, com Israel, com ele tendo assim aquela coisa da liberdade econômica, a favor aí contra o desarmamento, que não tem nada de dessa coisa de mito da raça ariana. Mesmo assim, o Bolsonaro é taxado de nazista muito por conta dessa coisa do anticomunismo. Antes ele era taxado assim como Hitler, né? Por causa de que fazia discurso de ódio contra gays e negros. Porque Hitler matou gays e negros. Só que eles esquecem do Che Guevara, né? Na verdade, esquecem não, omitem que Che Guevara matava negros e gays, né? Mas, enfim. Então, o Che Guevara seria nazista também? Ele é comunista, ele era, todo mundo sabe, mas seria nazista também? Pô. E tem outra coisa, né? O pessoal fica falando aí que não. Ah, mas que absurdo. O Bolsonaro fala que o nazismo é de esquerda. Que o Ernesto Araújo falou, o ministro das Relações Exteriores falou que o nazismo é de esquerda. Olha que absurdo. Mas aí, uma coisa. Mas a própria imprensa e a esquerda eles falam que o nazismo é de extrema direita, o Bolsonaro é de extrema direita e ele é nazista. Então, aí fica aquele paradoxo. Se ele fala que o nazismo é de esquerda e ele é de extrema direita, o nazismo é de extrema direita, então ele é de esquerda também? Ele é de esquerda? É um paradoxo. Isso acaba bugando, né? Mas é isso, ele fala essa coisa de a quem for anticomunista compactua com o nazismo, compactua com o fascismo. E também tem aquela coisa, né? Aquele desdém que o pessoal fala que, não, hoje em dia, esse negócio de falar em comunismo, isso aí é inimigo imaginário. O comunismo não existe mais, acabou lá na queda do Muro de Berlim. Então falar hoje de comunismo, provavelmente aqui no Brasil, que a gente não viveu assim um regime comunista, é inimigo imaginário. Eu falei isso no episódio 22 sobre os inimigos imaginários. Aí falar de comunismo hoje em dia, isso é só um pretexto da extrema direita para tomar o poder. Isso eu sempre vejo aí em tweets, principalmente de pessoal de esquerdistas e pessoas que compactuam com a esquerda, mesmo se dizendo que não é de esquerda, mesmo dizendo que não é petista. Aí fala essa coisa de, não, o Brasil nunca foi comunista, porque aí fala assim, né? O Brasil nunca foi comunista porque a, a gente sempre foi comandado aí por banqueiros, por empresários, porque os comunistas eles têm esse discurso já de muito tempo que tem que ser contra aí os banqueiros, contra os empresários e também faz aquele discurso de estatizar os meios de produção. Aí sempre vai vir um Gilberto de Menstein da vida, vai dizer assim, olha, mas o que o Bolsonaro está falando é bobagem, nunca teve qualquer ameaça comunista no Brasil, porque ninguém pensou em estatizar os meios de produção, nem mesmo o PT, que falam isso, né? Como assim, né? O PT ficou 13 anos no poder e nunca estatizou meios de produção, nunca explorou ricos, nunca explorou aí banqueiros, nunca taxou, né, na verdade, nunca taxou os grandes ricos, nunca taxou nada, não estatizou meio de produção, como falei. Então, como é que houve aí comunismo no Brasil? Nunca houve, né?
A esquerda só ficou 13 anos no poder com o PT. Esquece do FHC, né? Esquece aí do PSDB, enfim. E também esquece aí do vice da Dilma, né? É que, no caso do PSDB, no governo aí do Fernando Henrique Cardoso, que é um comunista assumido, só que ele não é aquele comunista que, assim, tipo, sindicalista, como é o Lula, essas coisas. Não, ele é um outro tipo de comunista, né? Mas só porque ele fez, assim, um governo que ele privatizou, aí, pronto, aí o pessoal, o caso dos petistas, na época, falava que não, esse era um governo neoliberal. O governo da FHC foi neoliberal porque privatizou, sendo que o privatizou, sei lá, pra Vale do Rio Doce, sei lá, pro George Soros, né? Só pra ter um drama, né? Só sentir o drama. É isso que fala, coisa, ninguém no Brasil pensou em. Sempre esse lado econômico, né? Nunca pensou em estatizar meios de produção, nunca pensou aí em taxar os ricos e tal. Mas, assim, houve sim, né? Tentativas de implantar o comunismo no Brasil. Teve aí em 1935, com a intentona comunista, liderada aí por Luiz Carlos Prestes e o Olga Benário, que acabou fracassando. Aí teve também em 64, onde estava tudo já quase pronto para o Brasil virar tipo Cuba, né? Virar aí um braço do comunismo internacional, mais aí do Comintern, né? Mas também não deu. Aí tivemos aí o regime militar. E aí né, a esquerda tomou o poder, os comunistas tomaram o poder cultural. Por isso que eles tiveram aí toda essa narrativa de que o regime militar foi uma ditadura terrível, que acabavam, os militares eles, assim, prendiam, torturavam, matavam opositores sob suspeita de que eles eram comunistas. Porque eles falam assim que os guerrilheiros lá, eles eram, né, os guerreiros não, os terroristas, eles eram guerrilheiros lutando por democracia, mas eles não falam que eram comunistas, eles falam que queriam tomar o poder pela força. E aí não falam sobre isso. Falam que lutavam por democracia, os militares suspeitavam que eles eram comunistas, porque era Guerra Fria, e né, era Estados Unidos contra a União Soviética, e tinha todo esse medo aí de uma terceira guerra mundial, não sei o quê, e por isso que aí suspeitava aí todo mundo que era opositor dos militares, suspeitava de comunista. Sendo que na verdade só os militares eles prendiam quem era assim ligado às guerrilhas, que eram compostas por comunistas, né? Coincidência, né? Mas a verdade é que, principalmente, né, o Olavo de Carvalho fala muito que os militares não fizeram nada contra o comunismo, ao contrário que o, o livro de história fala, né? Os governos militares não foram anticomunistas. Muito pelo contrário, os comunistas, né, assim, nas questões culturais, na questão de redação de jornais, coisa assim, eles tiveram muita liberdade. Aí vai pensar, pô, tiveram liberdade, mas e a censura? Censurava, foi uma censura bem branda, né? Vamos dizer assim, não deixava de publicar ali uma coisa, mas publicava no outro dia. Era isso, assim, por causa da questão da guerrilha, né? Pra não atrapalhar ali a guerrilha. Mas, de fato, teve censura e tal, mas porque os militares falavam assim, não, tá fazendo ali apologia à guerrilha. Como eu falei, por coincidência, entre aspas, eram comunistas, enfim. Mas nunca houve uma cultura anticomunista no regime militar, como falam. Tanto que eu falei, quem tomou a cultura foi, na questão cultural, o imaginário do povo, foram os comunistas. Então, a vez da técnica, perdão, a técnica do gramscismo, né? Essa coisa das ideias de Antônio Gramsci de tomar aí o poder pela cultura e principalmente da questão aí de subverter aí os valores cristãos e familiares. E aí,
Por isso que quando veio a ascensão do Bolsonaro, aí, como ele é um entusiasta do regime militar, aí falaram, não, ele vai. Ele tem essa coisa de que todo opositor dele é comunista e ele, por isso ele vai perseguir quem pensa diferente dele. E diz que ele faz isso, né? Que o Bolsonaro faz esse tipo de coisa, né? De persegue opositores acusando de comunistas e aí ele quer doutrinar as pessoas para ser essa coisa, esse tal inimigo imaginário do comunismo. É mais engraçado que o Olavo de Carvalho ele sempre reclama do governo Bolsonaro que ele não faz uma cultura anticomunista. Não fala assim contra os horrores do comunismo. Pô, é irônico isso. Fala, não. Não, mas o Bolsonaro tá fazendo uma cultura anticomunista pra doutrinar as pessoas, fazer tipo uma espécie de. É a doutrina bolsonarista, né? Uma doutrinação bolsonarista, entre aspas, né? Como os nazistas faziam. Isso. Eu vi uma matéria da Isto É falando sobre isso, né? Que o Bolsonaro tá fazendo isso, né mesmo? Né? Tá doutrinando as pessoas, fazendo uma propaganda anticomunista para doutrinar as pessoas, para fazer um culto à personalidade a ele, para fazer aquela coisa, taxar os opositores de comunistas, para fazer perseguição, o escambau, como os nazistas faziam. Olha a loucura aí jornalística. E, claro, o Olavo de Carvalho é o cabeça disso tudo. É o ideólogo. Mas o próprio Olavo, ele fala que. Ele reclama do governo Bolsonaro disso. Ele fala que não, o governo Bolsonaro não está combatendo o Foro de São Paulo, os partidos do Foro de São Paulo. Não está combatendo, né, o comunismo. E mesmo assim a imprensa fala que está tendo cultura anticomunista e aí mas isso tudo é uma técnica da extrema direita para chegar ao poder. É isso que falam. É por isso que eu falo dessa questão aí do crime do anticomunismo, né? Porque eles taxam muito quem é contra o comunismo, um país anticomunista, fala logo que é nazista. Como, por exemplo, eu falei da Polônia, né? Da música de abertura que vocês ouviram, eu falei que era um canto anticomunista polonês. Lá, é muito bem que o comunismo lá é proibido. Qualquer apologia ao comunismo. Porque, pô, Polônia sofreu muito com o comunismo. E aí, né, mais países ali do leste europeu sofreram muito com o comunismo. E lá, na Polônia, principalmente lá, é proibido a apologia ao comunismo. E é um país católico. Mas só por isso já taxam a Polônia, né, os poloneses, como neonazistas. Simplesmente por eles ser anticomunistas. E também por causa da. Eles falam que né, é um governo aí de extrema direita. Também falam isso da Hungria, que também sofreu muito com o comunismo. E também é um país católico. Falam que a Hungria, né, e a Polônia são países de extrema direita, porque governados pela extrema direita, porque eles não estão naquela coisa eles querem, eles proíbem a imigração em massa islâmica. Por isso são taxados de extrema direita, porque assim, qualquer um que fale contra a, essa imigração em massa islâmica é taxado de extremista de direita lá na Europa. E aí aí fala da Polônia, são países neonazistas, tem lá marcha aí de neonazistas, sendo que o nazismo também é proibido. Qualquer apologia do nazismo ao nazismo também é proibido na Polônia. Polônia é proibido, né? Tanto apologia ao comunismo quanto ao nazismo. Porque né, a Polônia sofreu com ambos, né? Essas, com ambas ideologias, com ambos governos totalitários. Então, aí dizer que a Polônia compactou com, olha aí, né? Compactou aí com o nazismo é brincadeira, né? Uma falta de respeito com toda aí a luta do povo polonês que sofreu, falei, com essas ideologias, nazismo, comunismo, é complicado.
Tanto que teve aí um episódio com o Guga Chakra, né? Ele falou, né? Pô, tem manifestações neonazistas na Polônia. E tem que vir o consulado da Polônia falar que. Pô, que é isso, né, cara? Tá, né? Com a falta de respeito aí, né? Com o povo polonês, né? Olha isso, né? Ele fez uma nota de repúdio ao consulado da Polônia. Fez uma nota de repúdio ao Guga Chakra. Por causa dessa bobagem que ele falou. De tantas bobagens que ele fala. Mas então é isso que acontece, né? Como eu falei, né, que os meios culturais, eles estavam aí, tão tomados aí pela esquerda, logo quem fala, né, quem é anticomunista é taxado aí de nazista, de fascista, né? Compactou com o nazismo, com o fascismo. Só que tem uma coisa, né? Eles falam, né, falar que o governo Bolsonaro é nazista, também falam que, obviamente, falam também que ele é um governo fascista, que flerta com o fascismo. Mas como ele pode ser um governo fascista se o Bolsonaro fala sempre em enxugar a máquina pública, de enxugar o Estado, ele assim, na questão econômica sempre tenta fazer com que nem os empresários não tenham mais liberdade, para não tenha assim a regulação do Estado. Como ele pode ser fascista? Eu falo assim no sentido econômico, né? Porque qual é a frase que define o fascismo, né? Tudo pelo Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. E como é que o governo Bolsonaro é fascista se ele quer diminuir o Estado? São essas ironias, né? Enquanto isso, a esquerda, né, é a favor de agigantamento do Estado. Só para ter aí, para ter uma noção. E E tem aquela coisa, né, para finalizar, tem essa questão dos meios acadêmicos, né, de taxar, né, quem for assim, contra o comunismo e principalmente se for cristão, aí já logo é taxado de compactua com o nazismo, com o fascismo, né? Porque eles não aceitam qualquer tese, qualquer dissertação, qualquer mesmo monografia que seja voltado para isso, para o anticomunismo, para o cristianismo. Porra, que assim, é como tá todo mundo ali, o que é aceito nas universidades, aceito pode ter negócio de é, monografia sobre funk, sobre prolapso anal, sobre ideologia de gênero, essas coisas. Isso aí pode. Agora, falar contra o comunismo não pode. Então, eu falo muito sobre essa questão aí das universidades, né, essa tomada aí dos comunistas nas universidades no episódio 7, né, chamado Balbúrdia Vermelha, que lá fala tudo o que acontece, né, na universidade, porque aqui a Uni, por exemplo, ela é comunista, como ela virou comunista e como ela era mais um braço aí do Comintern e hoje em dia é um braço do Foro de São Paulo. E falando aí no Foro de São Paulo, né, que voltando naquela coisa do desdém, né, de que do que fazem com a questão do comunismo, né, fazem comunismo hoje em dia. Pois bem, né, o Foro de São Paulo, ele foi criado em 1990 por Lula e Fidel Castro com a intenção de recuperar o que foi perdido lá no leste europeu, com a queda lá do Muro de Berlim, que isso acabou enfraquecendo o. É porque já tinha ali antes, né, antes de 89, quando aconteceu a queda do Muro de Berlim, já tinham várias ali insurreições lá nos países da chamada aí Cortina de Ferro, né, que estavam aí sob o Pacto de Varsóvia. A Polônia, por exemplo, é um deles, Hungria, que eu falei, a Romênia. A Romênia lá passou lá o ditador, o povo romeno passou o ditador lá, o Nicolae Ceausescu. Então, havia várias assim insurreições assim lá protestando aí contra os governos comunistas desses países, né? Tava ali sob ali a União Soviética, sob o comando da
de Moscou. E aí havia ali, mas aí a queda do Muro de Berlim foi um símbolo, claro, isso foi apenas um símbolo de que realmente ali o comunismo estava ali perdendo força lá no leste europeu. E aí por isso que teve aqui o Foro de São Paulo para recuperar aí o que foi perdido no leste europeu, isso que Lula e Fidel Castro falavam. E por isso que teve aí o plano aí do Foro de São Paulo, essa coisa de ter vários governos, né, com viés aí marxista, viés comunista, socialista, aqui vários governos, várias repúblicas aqui na América Latina, e seria aí sob ordens do Foro de São Paulo, como era lá no leste europeu, tinham vários governos, tinha o Pacto de Varsóvia, eram vários governos ali sob ordens da União Soviética. Era assim a coisa, mas mesmo assim o pessoal aí da imprensa fala que não. Primeiro falavam que não existia, depois falavam que era só uma reuniãozinha de DCE, reuniãozinha de comunistas saudosistas aí da Guerra Fria. Quando na verdade teve muita força aí. O Foro de São Paulo ainda tem, né, em vários lugares. Tanto que agora a Argentina, né, voltou aí o kirchnerismo voltou, né? E também teve uma das coisas, né, que fez que o Foro de São Paulo fortalecesse foi a questão da teologia da libertação, né, que foi seria assim uma visão aí marxista aí da figura de Nosso Senhor Jesus Cristo e essa vertente, né, marxista da Igreja Católica que infelizmente deu muito certo aqui na América Latina. E o Foro de São Paulo foi também aproveitou-se muito disso. Bem, então é isso que acontece. Você não pode falar contra o comunismo que você já é taxado de nazista e de fascista. E isso é bem chato, né? Porque você, justamente eles se chamam de nazistas, chamam de fascistas, sendo que você não é. Não compactua com nenhuma ideologia. Você é conservador, claro. Você não compactua com nenhuma ideologia, mas mesmo assim te taxam de ideológico, que fala que essa coisa de pátria, Deus, família, isso é tudo é ideologia, ideologia de extrema direita, chamam. Enquanto essa coisa de falar essas coisas de taxar ricos, né, a favor aí da liberdade sexual, da liberdade para tudo, essas coisas, não, isso aí é evolução do ser humano, puro e simples, progressismo. Quando você fala, né, de Deus, pátria e família, é ideologia de extrema direita, sempre é assim. É aquela coisa que eu falo no episódio 18, né, que é o ideológico sempre é o outro. O ideológico para a esquerda sempre é quem é da direita. Então isso acontece, eu falo que esse é o crime do anticomunismo, né? Você parece que te taxam aí como criminoso. Você falar contra o comunismo, mesmo falando que o comunismo acabou, essas coisas, mesmo assim, se você falar contra o comunismo, você aí é taxado, né, de nazista e de fascista. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem e até a próxima.